Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, terça-feira, quarta semana do tempo do Advento. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versos 26 a 38. Hoje, a liturgia, em uma espécie de antecipação natalina, entre tantas belezas de Deus, quer nos oferecer também um brilho antecipado daquilo que Deus preparou para todos os seus filhos e filhas, especialmente a partir do tempo do Natal. O episódio a ser considerado hoje nos insere em uma dimensão magnífica da graça de Deus. A profecia de Isaías, na primeira leitura, é algo que podemos dizer fenomenal. Como pode um profeta já naquele período, uns 7 séculos antes do nascimento do menino Jesus, já naquele tempo dizer com toda a propriedade que estava sendo realizada a promessa de Deus em relação à salvação do gênero humano? Veja que Isaías diz que uma virgem irá conceber e dela nascerá aquele que vai nos salvar. A profecia de Isaías diz que Deus estará conosco. E completando ainda, vamos lá, no Evangelho de São Mateus, Jesus diz que estará com todos os seus até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Notem que na linguagem de Isaías, o Emanuel estará a todo tempo no meio do seu povo, conduzindo aos caminhos da salvação que sempre foi prometido por Deus. Para isto, notamos que Deus, desde o proto-evangelho, anunciou que iria preparar uma mulher perfeita com a finalidade de que o seu filho fosse concebido pelo poder do Espírito Santo. O Catecismo da Igreja Católica, falando a respeito da Imaculada Conceição, a partir do número 488, anota que Deus, desde o início, preparou várias mulheres veterotestamentárias antes da chegada daquela que iria ser a mãe do seu unigênito. Notem que o Evangelho de hoje nos aponta quem é esta mulher. O anjo Gabriel visita Maria, prometida em casamento a José, e anuncia a ela que ela será a mãe do Salvador. A saudação angelical deixa Maria perturbada, é fato, pois ela era muito jovem e não sabia direito o significado de tamanha saudação. Pensem bem, um anjo do Senhor entra na casa dela e diz que ela é cheia de graça. De fato, ela ficou muito entusiasmada com a saudação, mas ela precisava de alguns esclarecimentos do que estava acontecendo e como tudo deveria decorrer a partir de então. O anjo Gabriel explica a ela, e então a frase solene que a igreja venera em todos os tempos é dita pelos lábios amorosos de Maria. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Veja que com essas palavras, Maria se torna a mãe do Salvador e se torna ainda a perfeita discípula do Senhor. Ela se entrega totalmente a Deus e com toda a sua pequenez e suas fragilidades, a partir da nova aliança, ela se torna a primeira colaboradora com os projetos de Deus. Um exemplo admirável que todos os filhos de Maria devem observar e seguir fielmente em todo o tempo de suas vidas. Sem reservas, Maria se entrega a Deus e não se preocupa como tudo deverá acontecer. Pois agora, após a explicação do anjo Gabriel, ela sabe que será Deus a realizar toda a obra em sua vida.
Assim deveria ser todos os cristãos, não ter receio de se entregar a Deus, pois Ele sempre cuida de tudo. Além desse grande prodígio realizado por Deus na vida de Maria, o anjo ainda avisa ela que sua prima Isabel também recebeu uma graça semelhante à dela. Pois, diz o anjo Gabriel, para Deus nada é impossível. Notem, então, o que Deus é capaz de realizar ao ser humano que se entrega e confia no poder e caminhos de Deus. Especialmente neste Natal do Senhor. Vamos lá, não tenha receios ou dúvidas. Se relacione mais com Deus, se entregue, acredite e confie nos planos que Deus tem para a sua vida, pessoal ou familiar, pois Ele quer realizar algo semelhante em toda a sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.